noite! Eu só fico sabendo que tá ao vivo quando entra alguém, senão eu fico sempre desconfiada. Boa noite, tudo bem contigo? Como é que tá de férias? Curtindo? Hoje eu vou mostrar aqui. Boa noite, boa noite. Fico feliz quando eu te vejo aqui. Que bom. Hoje eu vou mostrar uma técnica aqui que tu já conhece. Oi, oi, boa noite. Isso, fica comigo aqui, aproveita para tirar tuas dúvidas, aproveita para lembrar como é que é, porque com certeza eu vou falar algumas coisas que vão complementar o que a gente já viu. Então, boa noite para quem tá me vendo agora, boa noite para quem vai me ver depois, bom dia, boa tarde. Eu espero que dê tudo certo com a live aqui, porque hoje resolveu cair o mundo aqui na minha cidade. E vamos lá, né? Vamos ver se vai dar tudo certo aqui com a internet, eu acho que sim. E hoje eu resolvi trazer... Olá, boa noite! Eu resolvi trazer um tema aqui que é bem recorrente, né? Que é uma dificuldade que vocês que trabalham com modelagem, principalmente quem está iniciando, né? Tem bastante. O que acontece? Quando a gente vai fazer a interpretação de um modelo, ou seja, a gente recebeu um desenho, né? E a gente precisa dar vida para esse desenho. A gente precisa fazer acontecer uma roupa dali. Então a gente vai pegar um molde, que é uma base, e vai interpretar, né? Vai começar a desenhar as partes daquela peça em cima de uma base. E quando a pessoa não tem essa base, ela acaba ficando perdida, né? Não tem um norte, não tem por onde começar. E muitas vezes o problema tá ali na base, porque a base é a cópia do nosso corpo, né? Ela tem que estar muito bem feita, certinha, verificada, porque se ela não tiver ok e eu começar a fazer uma peça, desenvolver uma peça em cima dela, essa peça vai ficar meia boca, né? Então a gente precisa ter uma base bem legal, uma base bem ok, vestindo legal, né, para poder começar a interpretar. E aí que vem o problema, porque a gente tem, né, o que se usa normalmente para construir uma base é um traçado, que a gente chama, um passo a passo. E ele costuma ser um pouco chatinho, tá? Existem muitas bibliografias a respeito disso, trazendo, né, autores que pesquisam a respeito desse tema e que desenvolvem diferentes traçados. Alguns um pouco mais simples, outros mais complexos, né? Alguns aí que vestem melhor, outros nem tanto. A gente sempre tem que escolher um traçado e testar. Quando eu falo testar, desenvolver aquele molde, aquela base, vou cortar num tecido e vou costurar e provar numa pessoa que tenha um tamanho, né, de acordo com aquele molde que eu desenvolvi, para ver se tá vestindo legal, tá? Então a gente sempre tem que pegar o traçado e fazer esse teste. Só que esse traçado é um pouco chatinho, né? A gente usa muito esquadro, curva, é muita matemática, é muita divisão, é metade disso, um quarto daquilo, um oitavo daquilo outro. E o povo fica confuso, dá um nó na cabeça. É ali que o pessoal começa a pegar ranço de modelagem. Ah, mas então modelagem é isso? E aí começa o desespero, né? Modelagem não é só isso, tá? Esse é só o início da modelagem. Como eu disse, é só um norte, porque a gente precisa ter uma cópia do corpo, né? E essa é uma das formas. O que eu vou apresentar hoje aqui é uma forma diferente de fazer o traçado, e que, se a gente aprender direitinho, ela pode ser inclusive muito mais assertiva que o desenvolvimento do traçado, daquele passo a passo. Por quê? Quando a gente desenvolve esse traçado, a gente está trabalhando uma modelagem bidimensional. O que é isso? Bidimensional. Eu tenho duas dimensões, que é comprimento
né? Altura e largura, tá? E aí acaba que essa modelagem ela fica muito, assim, que realmente precisa testar, né? A gente bota uma medida ali sem saber se aquela medida vai dar certo, né? Então fica muito no será que, né? Será que vai dar? E aí a gente tem uma outra técnica, que é essa que eu vou ensinar hoje aqui, que se chama moulage, tá? Que é o quê? A gente construir essa base em cima do corpo, diretamente sobre o corpo. E ela pode ser mais assertiva se a gente fizer direitinho, seguir direitinho ali a maneira de fazer, exatamente porque ela já vai nos dizer onde fica a curva do corpo daquela pessoa, né? Onde que tem mais volume, onde que tem menos volume. Então ela pode ser uma técnica muito mais assertiva, tá? Essa técnica, ela não é muito trabalhada dentro das empresas, por ser algumas vezes assim uma técnica mais demorada, tá? Mas ela é muito utilizada para alfaiataria, para vestidos, né? Peças de noiva, vestido de festa, exatamente por trazer mais assertividade, tá? A gente consegue ver o caimento do tecido. Então vamos começar a listar aqui, né? Vocês podem anotar aí, tá? Isso é bem importante. Pra gente ter a clareza, vou até sentar aqui pra começar a falar. Então, assim, começar não, né? Porque eu já tô falando aqui, eu começo a falar em gato e vou, né? Mas assim, quando a gente vai analisar uma peça, o que vai dizer pra gente se essa peça é uma peça bem feita, né, de qualidade, que tá vestindo legal? Quais são os fatores que nos dizem isso, né? Então, o que a gente tem que ter? Um desenho, ou seja, um modelo que se adeque ao tecido que vai ser utilizado e que essa modelagem também esteja adequada ao corpo, né, ao padrão, à tabela que foi desenvolvida, ou diretamente ao meu cliente, tá? Feito isso, vem outras questões, né? Lá na costura, habilidade de costureira, regulagem de máquina, né? A qualidade da agulha, a qualidade da linha. N fatores vão dizer se a minha peça é uma peça de qualidade ou não. Mas aqui a gente está tratando de um ponto específico que é a modelagem, tá? E aí a modelagem, ela vai conversar com o tecido e com a costura primeiramente, assim, tá? Então a gente precisa verificar isso. E quando a gente está nessa técnica de moulage, a gente consegue ver o caimento do tecido, se ele está realmente se adequando ou não. É como se aquele teste que a gente fosse fazer lá do traçado já fosse mais avançado. A gente já consegue ver coisas que no traçado bidimensional a gente não consegue ver. A gente só imagina como que aquilo vai ficar no corpo. E quando a gente faz nessa técnica, a gente já visualiza. Olha, eu sei que essa minha cliente, ela tem mais busto, né? Ou ela tem mais quadril, então eu tenho que dar mais volume aqui, né? Ou eu vou usar um tecido mais assim, mais assado, ou eu sei que esse modelo, né, vai se adequar ou não vai. A gente consegue visualizar, tá? E aí, para quem é iniciante na modelagem, né, também tem uma questão que, como é muito traço, né, eu costumo falar que é um mapa. A modelagem bidimensional, ela é um mapa, né, é um monte de risco para lá e para cá, para lá e para cá, e a gente fica tentando entender o que é aquilo, onde é que tá o decote, onde é que tá a cava, onde é que é o quê, porque é uma misturança de linha. E nessa técnica, a gente já vai direto ao ponto, né? Não, então agora eu vou trabalhar o decote, agora eu vou trabalhar o centro, agora eu vou trabalhar pence. É visual. Então, para quem está iniciando na modelagem, pode ser uma técnica que vai ajudar muito a dar esse salto, tá? De entender as partes do corpo, de entender por que ali fica uma pence. Muita gente me pergunta isso, né? Tô construindo a modelagem com o traçado e eu não entendo por que tem que ter essa pence aqui, por que tem esse volume extra.
Quando a gente trabalha direto no corpo, a gente visualiza isso, tá? É muito mais visual. Então eu tenho certeza que essa aula de hoje vai fazer assim, ó, clarear. Vai abrir muita coisa, vocês vão entender muita coisa. E quando entender aqui no corpo, no manequim, vai ser muito mais fácil de entender também no papel, também no bidimensional, né? Também nesse traçado. Aí a gente vai verificar, vai conseguir entender onde que é cada parte, onde que tá o decote, onde que tá a lateral, né? Essas coisas começam a clarear um pouco mais, tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai traçar essa blusa em frente e costas. Uma outra coisa também, que é bem interessante dessa técnica, eu falei ali que vocês podem traçar, né? Fazer isso no tamanho de vocês ou no tamanho do cliente de vocês. Esse é outro ponto positivo dessa técnica, tá? O que acontece? Quando a gente tem uma tabela, né? Quando a gente vai construir uma modelagem, uma base em cima de uma tabela, ou seja, de forma bem industrial, né? Ou mesmo que não seja tão industrial assim, mas a gente vai partir de medidas pré-estabelecidas já, né? A gente não sabe, né, como é que aquilo ali vai vestir na maioria, tá? Então é realmente um chute. E aqui a gente vai conseguir verificar isso exatamente. Você pode construir o molde exatamente do seu tamanho. Como eu falei, se é alguém que tem mais busto, se é alguém que tem mais cintura, aqui já fica no seu tamanho, né? Com as suas curvas, com a sua definição de corpo, tá? E aí, dentro disso, é uma coisa muito importante que eu vou falar aqui, que é um detalhezinho, tá? Eu não consigo aplicar em mim. Não. Mesma coisa, lembra lá quando a gente teve aula de medidas, né? Eu também não consigo tirar a minha medida. Quando eu vou executar em mim, eu me movimento, né? O meu músculo cresce, diminui, né? Eu me estico, me curvo. Isso interfere, altera a posição do meu corpo, o tamanho do meu corpo. Então, eu não consigo fazer em mim, tá? Mas eu consigo fazer no outro e eu consigo dizer para alguém como fazer em mim, tá? Então, se vocês querem ter o molde aí do tamanho de vocês, é bem importante que vocês entendam bem como é que se faz essa técnica para orientar alguém executar em vocês, tá bom? E no momento que vocês forem executar em alguém também, saber certinho como que se faz, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, pra gente começar essa técnica, a gente vai precisar de tecido, tá? A gente faz com tecido. Vocês vão pegar um tecido plano. A gente vai fazer uma base aqui plana, não é de malha, tá? Então vocês vão pegar um tecido plano, que não estica, e aí vai vir a pergunta, né? Como é que eu vou saber que tamanho de tecido que eu preciso? Seguinte, a gente vai precisar da altura do nosso corpo, então você vai medir na pessoa. Lembra lá como é que a gente mede a altura? Pega o ponto maior, né? Que é esse ponto de encontro entre o ombro e o meu decote, tá? Posiciona, fica ali, passa em cima do biquinho do seio e vem até o comprimento, contorna aqui o seio, tá? E vem até o comprimento da blusa. Então, aqui no manequim tá dando 42 centímetros, tá? Essa medida a gente ainda precisa acrescentar uma folga, porque aqui é a medida do corpo, mas para eu conseguir movimentar o tecido, né, construir a peça que eu quero construir, eu preciso deixar uma folga. Então, pelo menos, tá? 5 centímetros para cima, 5 centímetros para baixo. Então, quando vocês forem, chegou uma cliente, faz uma roupa para mim, como é que eu vou, ao invés de construir ainda um traçado, né, a base para ela, vai lá,
tira essa medida, pega um pedaço de tecido e já constrói essa base conforme o corpo dela, tá? Então vai precisar dessa altura e de largura. Vai pegar aqui metade do busto, ó, passando em cima do biquinho do seio até a lateral. Vai pegar essa medida dela e vai colocar mais uma folga também, porque a gente precisa de tecido para movimentar em cima do corpo, tá? Então, da mesma forma, pelo menos 5 para lá e 5 para cá, tá? Essas são as medidas que a gente precisa. Tô suando, gente. Essas são as medidas que a gente precisa para construir a base de acordo com o corpo da pessoa. Então, você vai medir a pessoa e cortar o tecido desse tamanho, tá? Detalhe muito importante. Deixa eu até... Aqui. Vamos pro quadro. Como é que eu vou cortar o meu tecido? Eu preciso manter esta medida de comprimento paralela ao fio reto do meu tecido. Essa peça não pode ficar torta, tá? O tecido não pode se esgarçar. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho aqui o meu tecido, o meu rolo, e ele tá abrindo. Desceu. Dos dois lados, eu tenho um acabamento que se chama ourela. Essa medida de comprimento, tá? Essa medida de comprimento, ela vai estar nesse sentido aqui. Ou seja, paralela à minha ourela, que é o sentido do comprimento. Eu tô desenrolando esse tecido, então tá caindo o comprimento todo dele aqui, tá? Então, essa medida de comprimento vai estar aqui. A largura do meu busto vai estar aqui, nesse sentido, que é o sentido da largura do meu tecido também. Aqui comprimento, aqui largura, tá? Aqui também se chama fio reto, né? O fio reto vai estar paralelo com o comprimento. E a gente pode chamar também de urdume, tá? E nesse sentido aqui é a trama. Só para vocês já irem se habituando com os nomezinhos, tá? Então tá. Detalhe muito importante. Deixa eu apagar aqui. O que a gente tem que observar? Valéria, então tá. Eu cortei aqui um retângulo que eu vou aplicar no corpo ali. Desse lado aqui tá a minha ourela, que é o sentido do comprimento do meu tecido. A gente vai precisar fazer uma marcação da linha do busto, que é o que determina a largura do nosso corpo. E aí vamos reparar aqui comigo no manequim, olha só. A gente estabeleceu então essa altura, esse comprimento, e a gente vai precisar determinar essa largura, passando em cima do biquinho do seio, que é o ápice de volume, né? O ponto de maior volume nessa região do corpo feminino, tá? Então, passando aqui é a nossa largura. Repara comigo, tá? Coloquem aqui, escrevam pra mim. Onde vocês acham que é maior? É do ombro até o biquinho do seio ou do biquinho do seio até a cintura? Onde que é maior? Onde que é mais alto? Olá! Essa região aqui é maior, tá? Do que essa, tá? Essa altura é maior do que essa. Um pouquinho maior, tá? Um pouquinho.
Então, a gente só precisa saber isso para conseguir dividir o nosso tecido aqui, tá? Então, a gente tem esse comprimento e vai fazer uma marcação aqui na largura, que ao invés de fazer bem no meio do tecido, vocês vão fazer um pouquinho mais para baixo, para deixar esse pedaço que é maior na direção do ombro até o biquinho do seio e esse que é menor do biquinho do seio para baixo, só para garantir que não vai faltar tecido, tá? Então, olha só. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Desenrolando o tecido, tá? Olha só. Desenrolei o meu tecido e pra baixo tá caindo o comprimento dele. Repara que de um lado, ó, eu tenho a ourela. Essa é a ourela. Esse acabamento na borda do meu tecido, que tem tanto desse lado quanto do outro, tá? Aqui é a descida da agulha, né, que faz esses furinhos, e o que trava, então, né, a auréola é o que trava para esse tecido não se desmanchar, tá? Eu tenho a auréola desse lado e do outro lado do meu tecido também, tá? Que é o que limita o tecido. Então, nesse sentido, é o comprimento do meu corpo. É essa altura que a gente estabeleceu. Daqui, tá? Desse encontro entre o ombro e o pescoço, até a cintura, que é o comprimento da base da blusa, tá? Então, estabelecemos isso. Eu já tenho cortado aqui o meu pedaço, ó, tá? Que é um pedaço de acordo com o manequim, tá? Olha só. Então, de um lado tem a auréola, eu deixei aqui pra ficar mais fácil de vocês verem. E aí, então, aqui é o comprimento da minha blusa. Eu preciso marcar essa linha de largura, então, onde que vai passar o meu busto. Lembra da forma que a gente vai fazer. Eu vou pegar essa altura toda aqui e vou marcar um pouquinho abaixo da metade, tá? Como é que vocês vão fazer isso? Bem importante. Lembra que eu falei que essa peça não pode ficar torta, esse tecido não pode ficar torto, ele não pode sair do fio reto, lembra? Para isso a gente usa esquadro, tá? Então vocês não vão fazer um risco assim, ó, a lá louco, tá? Não pode ser um risco assim. Aqui ele já tá retinho, porque ele tá paralelo com a auréola, tá? Vocês vão posicionar o esquadro nessa linha da auréola. Base reta do... Como é que esquadra? Vamos ver. Como é que esquadra? Sempre eu coloco um lado do meu esquadro, né? Encostado na linha que já existe e traço o outro lado, tá? Então, uma base dele na linha que já existe para eu riscar a outra. Qual que já existe? Essa aqui da auréola. Posiciono o esquadro aqui, ó, retinho e traço para lá. Essa é a largura, tá, do meu busto. E tá, então, esquadradinha com a auréola, com o sentido do fio reto, né, com o urdume do meu tecido, tá? Vamos lá. Deixa eu marcar aqui de caneta o meu. Peraí. Para marcar, fazer esse primeiro traço, tá? Do comprimento, o que eu sugiro para vocês, tá? A gente vai trabalhar com a metade do corpo. Lembra que a gente já viu sobre peça simétrica e assimétrica? Simetria, né? É quando eu tenho, então, os dois lados iguais. A gente vai entender que esse corpo, então, tem os dois lados iguais. Então, para isso, a gente vai trabalhar só com metade e depois a gente espelha. A gente vai duplicar
né, essa metade para ficar então com a frente inteira, tá? O que eu vou sugerir para vocês? Vocês vão fazer um risco aqui, uma linha, tá? Nesse sentido do comprimento. Só que deixem, tá? Uns 2, 3 centímetros aqui da orelha. Lembra que a gente tinha colocado uma folga, né? Fez a medida e colocamos uma folga de pelo menos 5 centímetros. Então, deixa essa folga folgar, tá? Vamos deixar essa folga. Daqui pra cá, ó, deixa pelo menos 2 ou 3 centímetros e aí sim faz essa linha no sentido do comprimento e dessa linha pra cá vai traçar a linha do busto ali na largura, tá? Vou fazer aqui no meu. Olha só, fiz a linha aqui, tá? Deixando um espaço da orelha. E agora, então, eu vou marcar a linha do busto. Um pouco abaixo da metade. Ó. Tá? Fiz esquadradinho daquela linha pra cá. Tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? Eu tô aqui com o manequim, tá? O manequim, ele permite que eu vou cravar alfinete nele. A pessoa, obviamente, vocês não vão cravar o alfinete nela, tá? O que vocês precisam pedir para essa pessoa? Ela tem que estar com uma blusa que seja justinha, não pode ter volume, tem que ser uma peça que seja coladinha, tá? E que vai pegar do pescoço até a parte de baixo, vai compreender todo o corpo dela. Porque vocês vão colocar o alfinete na blusa para não cravar na pessoa, tá? E essa peça não pode ter volume para não influenciar no tamanho da pessoa, porque a base é a cópia do corpo, das medidas dessa pessoa, tá? Então vamos lá. O que vocês vão fazer? Essa folguinha aqui que a gente marcou, ó, a gente vai dobrar. Bota ela lá pra dentro, ó. Dobrei. E aí a gente vai posicionar bem no centro do corpo dessa pessoa, tá? Ó. Bem no centro. Acho que tá aparecendo, né? Tá. Ó. Dobrei bem ali na linha e vou colocar bem no centro. Já vou colocar de cara aqui um alfinete nesse ponto que é a linha do busto, para ele não se movimentar. Essa marcação que a gente fez é a marcação da linha do busto, então ele tem que se manter ali. Se vocês não conseguirem visualizar isso no corpo da pessoa, tá? Na hora que estiver fazendo aqui, faça antes a marcação, tá? Pega uma fitinha dessas aqui e faz a marcação na blusa da pessoa para depois colocar o tecido, tá? Quem é iniciante talvez precise fazer esse processo antes, tá? E aqui, ó, a gente vai prender então toda a região do busto. Repara que ele fica bem retinho. Vai prender até a lateral. Tá? E prendo lá pra cima também. Então, pede que essa pessoa esteja com uma blusa. Deixa bem esticadinho, mas não repuxa, tá? Coloca o alfinete até lá em cima. E aqui até a cintura também, porque é até onde vai o comprimento da nossa peça.
Olha só. Marquei tudo aqui. Linha do busto tá fixa. Linha do centro da frente também tá fixa. Desde o lado do meu pescoço até a cintura, tá? Agora, o que a gente vai fazer aqui na lateral? Olha só. Aqui é aquela sobra, né, que a gente tinha deixado. Lembra que eu falei sobre a importância do esquadro, de deixar tudo bem certinho para essa peça não torcer? Repara como ela tá bem retinha aqui. E ela tem que se manter assim. Pra gente saber aqui da lateral, ó, a gente vai manter essa peça retinha. Eu não posso fazer isso, que eu tô torcendo a minha peça. Ou então fazer isso. Eu tô torcendo a minha peça. Eu tenho que manter, ó, alinhadinho. Onde ela terminou ali na lateral, eu vou prender até aqui embaixo, deixando ela, ó, retinha, tá? Aqui é o volume que tá vindo lá do busto, ó. E mantenho ela retinha aqui. Até a cintura. Vou fixar aqui pra cima também. Mesma coisa, tá? Mantendo retinho. Vou colocar aqui no ombro, só para esse tecido aqui não cair, tá? Esse excesso, para não ficar atrapalhando, a gente pode eliminar. Ó, elimina um pouco dele. E agora, a gente vai começar, então, a ajustar essa peça, tá? O que a gente vai fazer? Primeiro, aqui em cima, tá? Deixa eu levantar um pouquinho. Ó, primeiro aqui em cima. A gente vai encontrar a metade do ombro, tá? Então, eu tenho o ombro daqui até o meu pescoço. Mais ou menos na metade, ó, eu vou sugar tanto de um lado quanto do outro. Esse excesso de volume. E vou começar a alfinetar. Trazendo, ó, direcionando essa pence, que é esse excesso de volume, aqui pro meu biquinho do seio, tá? Cuidado quando a gente estiver sugando aqui, para não puxar muito daqui da lateral e nem aqui do centro. Ó. Quando vocês verem que ela tá ficando assim, ó, olha como movimentou ali. Isso não pode, tá? Ela tem que se manter retinha. Então, a gente vai sugar, ó, só a quantidade de deixar ela esticadinha, mas sem deformar o tecido. Aqui em cima, tá vendo que ele tá enrugado lá na região do meu decote? Ele não tá lisinho, não tá esticadinho. Isso não pode ficar assim. O que a gente vai fazer? Vamos dar piques, cortar essa região aqui do decote, sem ultrapassar a linha do pescoço, tá? Ó, cortei, dei piques, mas não ultrapassei a linha do meu pescoço. E aí, fixa lá, ó, o alfinetinho. Ficou liso. Agora, a gente vai fazer o ajuste aqui da cintura, dessa região de baixo da blusa, tá? Vamos seguir essa mesma orientação da pence, ó. E
sugando o tecido aqui de baixo também. Pega tudo, todo o volume. Verifica se o alfinete ele tá saindo para os dois lados. E tá feito. Deixa eu ver. Tudo esticadinho, sem deformar o tecido, ó. Esticadinho, sem deformar nada. Agora, o que a gente precisa fazer? Isso aqui é a pence, ó. Essa é a formação da pence. Quando a gente tá lá no bidimensional, né, na modelagem plana, no papel, a gente não entende de onde sai a pence. Tá aqui. Eu preciso ter um tecido que vai abraçar a parte maior do meu corpo. Nesse caso aqui, a parte da região do seio, do biquinho do seio, que é a parte maior do meu corpo. Só que nas regiões menores, ele acaba sobrando. E isso é o que a gente chama de pence, tá? Esse ajuste, então, esse sugar, né? Puxar essa sobra para deixar a peça ajustada. Tá? Agora, o que a gente precisa fazer? Isso aqui tá no corpo da pessoa. Quando a gente tirar o alfinete, a gente não pode perder essa marcação que foi feita, essa definição de onde tem a curva, de onde tem o volume. Então, para isso, a gente vai marcar as regiões que ainda não estão marcadas. Então, a gente vai limitar, ó, onde que é o comprimento dessa peça? Aqui na cintura, ó. Marca dos dois lados da pence, até lá a lateral. Vai marcar dos dois lados da pence, ó. Então, vira pra lá e marca, ó. Bem coladinho no alfinete. Vira pra cá e marca. Aqui em cima, a mesma coisa. De um lado do alfinete até lá o ombro e do outro lado do alfinete ó, até aqui o biquinho do seio. Aqui no decote, vou marcar também. Lembrando que a base, ela é sempre bem fechadinha assim, tá? Quando vocês forem interpretar um modelo, aí sim a gente rebaixa o decote, afasta o decote. Mas na base, como ela representa o corpo, ela pega os limites, os extremos do corpo. Então, o meu corpo vem até aqui. Daqui começa meu pescoço, tá? Então, ela pega esses extremos. Mesma coisa aqui. Até aqui é o meu pescoço, daqui pra cá é o meu ombro, tá? Vou marcar o ombro aqui em cima, onde separa a frente das costas. E vou marcar a minha cava, a curva da minha cava. E a lateral, fechar esse corpo. Marcações feitas, a gente pode tirar o alfinete. Tira tudo. Verifica antes se tá tudo marcadinho. E podemos tirar.
Vocês vão ver que as costas são bem mais fáceis, tá? Porque a gente só tem o volume da pence da cintura. Não tem busto, né? Não tem o volume do busto. Então, na região superior, não tem volume. A gente só precisa marcar a pence da cintura. E tá aqui. Olha só. Decote. Deixa eu até colocar aqui em mim, ó. Decote. Lá em cima. O ombro com a pence, a cava e a pence aqui de baixo. O que a gente tem que fazer agora, tendo esse tecido aqui? A gente precisa fazer os acertos de linha, porque aqui, como foi feito, né, uma marcação à mão com o alfinete, ele acaba ficando meio torto. Então a gente tem que fazer um acerto de linha, tá? Mas antes eu vou fazer aqui as costas também, para vocês ficarem com a frente e costas completinha. Depois a gente faz esse acerto de linha. Para as costas, o processo é a mesma coisa, tá? Só que, ó, tem o tecido, tenho a ourela para poder manter o meu comprimento e eu vou fazer uma linha aqui e uma linha da região do busto também para poder colocar aqui, tá? Esquadrado o meu tecido. Mesma coisa, deixei um pouco mais comprido para cima, porque a linha de busto se mantém no mesmo lugar, a posição do busto é a mesma, tá? Mesma coisa, a gente vai dobrar essa sobrinha de tecido, essa folga, tá? Dobra e posiciona aqui no corpo. Já marca onde é... Opa, tava aparecendo nada. Já marca aqui onde é o busto. Linha de busto. Fixa todo o centro das costas. Até lá em cima. Fixa todo aqui embaixo. Até a cintura. Vamos fixar a linha do busto, mantendo retinha, ó. Até lá a lateral. E feito. Lembra que a gente ajustou esse tecido, né? Pra ele se manter retinho, ó. Essa linha tá vindo retinha. Não posso fazer isso, puxar. Olha como ela subiu. Não pode, eu tô tirando ela do fio e nem posso fazer isso, tá? Porque eu tô colocando mais volume pra dentro do meu corpo, onde não teria, e tô tirando do fio. Então eu preciso alinhar, ó. Deixa ela retinha ali. E vamos marcar a lateral do corpo.
já pode cortar o excesso de tecido para não nos atrapalhar. Deixa uma folguinha ali da lateral e corta. Onde que a gente tem ajuste nas costas? Olha só, tá vendo que só posicionando o tecido ele já ficou lisinho aqui? É isso que a gente tinha comentado. Na parte de cima a gente não tem aquela diferença de busto, né? Do ápice do biquinho do seio para a região do ombro. Então não tem aquele volume, tá? Que a gente tem lá na frente. Por isso ele já fica lisinho aqui. Então a gente não tem pence nessa região. Só vamos ter pence aqui na região da cintura, tá? O que a gente tem que fazer? A gente vai achar mais ou menos, ó, o meio, tá? Entre a lateral e o centro das costas. Encontrou o meio aqui, mais ou menos, tá? E começa o ajuste. Da mesma forma, ó, suga o tecido e alfineta, que ele passe para os dois lados, tá? Sem, ó, só puxa que ele fique esticadinho, mas sem deformar o tecido. Vai levar até lá a linha do busto. Feito. Aqui em cima a gente tem aquela mesma situação do decote, tá? Ó, ele tá lisinho aqui, mas quando eu levo o tecido todo, né, lá pra frente, olha como ele acumula aqui atrás, tá? Ó, olha ali. Tá acumulado, tá? Não pode ficar com essa sobra, com esse excesso. Então a gente dá piques, faz cortes até a região do pescoço. E agora sim, ó, o tecido se abre, né? E a gente fixa com alfinete. E tá tudo certo, só marcar agora as regiões principais do nosso corpinho, ó. Então, pence dos dois lados, ó. De um lado do alfinete, já marco aqui a cintura. Do outro lado. Do outro lado da pence. Sigo marcando a cintura. Vou marcar minha lateral. Até o início da cava. Contorno a cava. E marco o meu ombro e o decote. E tá feito. Ó. Marcações feitas. Só a gente tirar o alfinete agora. Costas é bem mais rapidinho. Quando a gente entende, né, esses processos e o que pode ser feito e o que não, é bem fácil de construir essa base nessa técnica de mulagem, tá? Mas é importante ter esses cuidados de cortar o tecido no sentido certo, do fio reto, fazer as marcações o melhor possível, não deformar o tecido, tá? É importante fazer isso certinho para ter mais assertividade na base. Essa dobra que a gente fez aqui no centro, né? Tanto no centro da frente quanto no centro das costas, aqui no sentido da orelha, tá? Ela serve para ajudar também a fixar melhor o tecido. Porque se a gente colocasse o alfinete bem aqui na pontinha, é muito mais fácil de acontecer isso, ó. De quando puxar para fazer a pence, tá? Ele deformar ali, ó.
Então, a gente deixa dobrado, tá? Que auxilia nesse processo. E agora, vamos ver se eu consigo trazer vocês aqui. Vamos ver se eu consigo. O que que a gente tem aqui? Olha só, deixa eu levantar mais aqui. Ai. Aí. Aqui, a gente tem que fazer... acho que dá pra levantar mais, né? Ops. Ah! Peraí, gente, peraí. Feito. Agora sim. Quero que apareça o corpinho inteiro. Aí. Esse processo que a gente vai fazer agora, né? Se chama um acerto de linhas, tá? Como a gente fez no manequim com os alfinetes, essas linhas acabam ficando um pouco tortas. Então, a gente precisa corrigir elas, tá? Então, ó, onde é o ombro, a gente vai fazer essa linha reta. Tá? Até lá o decote. Onde é decote, a gente coloca a curva para definir bem essa marcação. Onde é a cava, a gente corrige aqui também. Pense, do ombro é reta, tá? Então, ó, só pega a régua e liga. Vai sair fora dos pontinhos, mas não tem problema, essa é a intenção, a gente tá corrigindo essas linhas, tá? Pense aqui da cintura, ela é arredondada, porque a gente tem muito mais volume nessa região de baixo, né? Entre o busto e a cintura. Então, a gente vai usar a curva. Lateral é reta. Nossa, tá caindo o mundo aqui, gente. Tá trovejando muito. E, ó, tá feita a correção do nosso molde, ó. O que precisaria fazer aqui depois? Essa é a frente, tá? Passar isso aqui para um papel, carretilhar em cima, né? Bem da linhazinha que a gente corrigiu, tá? Colocar a margem de costura e costurar. Cortar ela no tecido bonitinho e costurar, tá? Que aqui não tem margem de costura, tá? Vamos fazer nas costas também. Esse processo de passar pro papel, né? Porque o molde, ele é no papel, tá? A gente faz no tecido aqui para ter mais... para ele contornar o corpo, né? Que o papel, ele não vai fazer esse contorno. Mas depois a gente precisa passar pro papel. Esse processo de passar pro papel se chama planificar, tá? E também deixar em 2 dimensões, né? Por isso se chama planificar, tá? Lembra que eu falei para vocês que a modelagem com traçado se chamava bidimensional? É uma modelagem plana. Quando a gente faz no corpo, ela é tridimensional, tá? Porque a gente tem comprimento, largura e profundidade do corpo. E agora que ela saiu do corpo, ela só tem 2 dimensões, que é o comprimento e a largura. Então, a gente está planificando esse molde, tá?
olha só. Lateral é reta, cintura reto aqui. A pence arredondada. E é muito mais fácil de construir essa base nesse formato. Olha só, tá feita. Lá decote, ombro, cava, lateral e a pence redonda aqui. Deixa eu tirar vocês daqui. Deixa eu mostrar bem, assim. Ó. Tá dando pra ver bem, né? E a outra. O celular tá torto, eu não consigo ver direito, mas acho que dá. Ó. Tá? Dá pra ver bem as correções, né? Ó, de onde ela passa a linhazinha, né? Por fora do traçado, tá? Porque a gente coloca a régua, a curva pra fazer certinho, tá bom? E, gente, é isso. Deixa eu voltar aqui pro meu cantinho. Então, batendo aqui exatamente 1 hora agora aqui de live. E é isso, gente. Obrigada pela participação de vocês. Espero ter ajudado, né, com a construção dessa base. Uma outra forma de construir esse desenho do corpo, né? E tamo aí. Aceito sugestões também para as próximas lives. E qualquer dúvida, podem me mandar mensagem, entrar em contato aqui comigo. Um beijo bem enorme e até mais.